Olá, empresário! Hoje eu vou te ensinar como calcular o seu Prolabore de forma simples e prática. O quanto tirar da sua empresa sem prejudicar o seu negócio. Mas antes, eu convido a você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Antes de entrarmos na prática do cálculo, eu preciso passar para você o que é Prolabore. Prolabore nada mais é do que o salário do sócio. Então, para você entender de forma simples, o Prolabore faz parte da despesa da empresa. É diferente de lucro. Lucro é o que sobra no final da linha e é distribuído entre os sócios. Então, a diferença é, Prolabore é despesa e o lucro é o que sobra depois da despesa. Então, agora vamos no cálculo para você entender na prática. Então, empresário, o primeiro ponto que você tem que definir para calcular o seu Prolabore é saber quanto que você quer ter de lucro. Qual que é a tua margem de lucro? Vamos imaginar aqui que você quer ter 30% de margem. Eu vou marcar aqui, ó. A minha margem, 30%. Então, esse é o primeiro ponto que eu defino. Então, o meu lucro aqui embaixo aqui, eu quero ter 30%. Vamos lá, então. Imaginamos que meu faturamento seja R$100.000. R$100.000, 100k. Beleza, então, defini meu faturamento. Então, quanto que eu tenho que sobrar de lucro aqui embaixo? Se a minha margem é 30%, então o meu lucro, 30 mil. Então, aqui, eu já consegui entender como que eu vou trabalhar. Eu faturo 100 mil e eu quero ter 30 mil de lucro, é o que sobra no final para distribuir para os sócios. Muito bem. Agora vamos ver as minhas despesas. Então a minha despesa aqui está envolvendo todos os custos, despesas fixas, despesas variáveis. Tudo aqui na despesa, só para você entender. E aonde que está o Prolabore? O Prolabore está na despesa. Então, se eu tenho 100 mil de faturamento e lucrei 30 mil, então as minhas despesas é 70 mil. Então chegamos 100 mil menos 70 mil, sobrou 30 mil. Agora, eu vou explicar para vocês que o Prolabore está aqui, ó, nas despesas. O lucro é o que sobra, então aqui é o Prolabore. Então, como é que eu defino meu Prolabore? Eu vou ver agora quais são as minhas despesas e os valores da minha despesa. Imaginamos que eu tenho um custo de mercadoria vendida aqui, ou custo de produção, de 40 mil. Ou seja, 40k. Eu tenho meu custo de minha despesa com aluguel. Meu aluguel, 3 mil. Vamos lá, salário. Imaginando que seja 7 mil. 7 mil. Então, a minha despesa que eu tenho na empresa foi só isso. Custo da mercadoria, 40 mil. Aluguel, 3 mil. E salário, 7 mil. Somou quanto? 50 mil. Então, aqui, eu posso definir um Prolabore de quanto? 70 mil menos 50, de 20 mil. Percebe? Então, o Prolabore é definido quanto que eu tenho de despesa, tirando a minha margem de lucro, que eu quero ter 30 mil de lucro. Então, eu tinha 70 mil de despesa. 70 mil, somei meus custos, despesa que eu pago aluguel, salário e outros que tiver. A sobra dos 70 mil é o teu Prolabore. Então, é assim que você define o Prolabore. Digamos agora que tua despesa fosse todas elas, se somasse 68. Sobraria quanto para o Prolabore? Somente 2 mil. Então, empresário, agora que eu demonstrei para vocês de forma prática como calcular o seu Prolabore, eu quero falar para vocês aonde os empresários mais erram. Eles erram não definindo sua margem de lucro. Por quê? Quando o empresário monta a empresa, ele já tem que definir quanto que ele quer ter de lucro naquele negócio. Porque senão vai acontecendo, vai movimentando a empresa e não tem nenhum planejamento. Não sabe quanto que ele quer lucrar com a empresa. A margem de lucro é o que define todo o negócio. Por exemplo, se eu quero ter lucrar na minha empresa 30%, então, com essa margem definida,
eu vou ter que trabalhar o meu faturamento, quanto eu tenho que vender, eu vou ter que entender quanto que é as minhas despesas, para que eu possa ter 30% de lucro. Então, assim, a tua empresa tem solidez, ela consegue passar por dificuldades, porque você consegue saber realmente o teu lucro. Agora, imaginamos que você não tem essa margem de lucro, que é onde eles erram. Então, tudo que está na empresa é retirado como prolabore. Aí aumenta o faturamento, dá uma movimentação boa na empresa e o empresário pensa que tudo isso é dele, aumenta os gastos pessoais, faz contas que não é da empresa e sacrifica a empresa. Quando ele tem a margem bem definido, ele vai tirar o prolabore realmente que sobra. Por exemplo, como eu expliquei no exemplo ali, eu tenho um lucro de 30%, ou seja, faturei 100 mil, sobrou 30 mil. Então, as minhas despesas são 70 mil e o meu prolabore está dentro da despesa. Então, se eu diminuir a despesa, eu posso aumentar o prolabore. Mas se eu aumentar a minha despesa, o meu prolabore vai encurtar. Então, ficou muito bem claro para você entender aonde você deve mexer. Então, é um exemplo prático, simples, mas de muito valor. Se você aplicar isso na sua empresa, com certeza você vai ter muito sucesso. Então, empresário, se você gostou desse conteúdo, foi útil para você, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com mais empresários, porque muitas vezes a tua dor é a dor de outros empresários. E com certeza vai ajudar muitas empresas a crescerem e não quebrarem por simplesmente não saber tirar o seu prolabore e definir o seu lucro. Muito obrigado, um abraço.